Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Saúde, o nosso espaço para falar sobre bem-estar, prevenção, qualidade de vida e, claro, sobre temas que impactam diretamente a saúde da nossa comunidade. Hoje, o nosso papo é sobre um assunto muito importante: o acesso à saúde de qualidade e como isso faz a diferença na vida das pessoas. A gente sabe que muitas vezes cuidar da saúde acaba ficando em segundo plano, seja pela correria do dia a dia, seja pela falta de informação ou até mesmo pela dificuldade de acesso. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para esse bate-papo, eu estou aqui com a Camila, que ela é gestora da Clínica Amor Saúde aqui de Ponta Grossa, e vai, conversar com a gente um pouquinho sobre o papel da gestão na saúde e a importância de facilitar esse acesso à população, esses cuidados médicos e também sobre o impacto que isso gera na vida de tantas famílias. Camila, conta pra gente um pouquinho como é estar na gestão da Amor Saúde, uma grande clínica aqui de Ponta Grossa. Olá, pessoal. Boa tarde, Regina. Olha, para falar sobre gestão, eu acho que é um papel fundamental, né, dentro de qualquer instituição de saúde. Hoje nós sabemos que existe toda uma estratégia, um planejamento, né, dentro desse papel do gestor, e eu, enquanto gestora do Amor Saúde, que é uma clínica que leva atendimento nível ambulatorial a tantos pacientes hoje, né, dentro da cidade de Ponta Grossa, eu costumo dizer que é esse papel encantador, de fato, né, e é gestão com humanidade, é olhar para toda a estratégia de pacientes que vão adentrar as unidades do Amor Saúde, também pensando no corpo clínico que fará o atendimento em determinada data, prestar atenção e montar uma estratégia para que todas as áreas de atuação, né, e gostaria até de informar e colocar um adendo que nós temos aí mais de 20 áreas de atuação hoje dentro do Amor Saúde, e todo esse papel estratégico junto com a minha equipe, não posso deixar de falar deles, os Sim. coordenadores aí da unidade, os líderes que são os nossos braços, faz com que tudo aconteça e com que tudo flua. Então tem um gerenciamento de agenda, tem toda uma disposição de salas, uma equipe técnica por trás disso, e tudo acontece partindo da gestão. Sim, com certeza. E é muito importante esse acesso à saúde, justamente para que as pessoas possam, e a gente sempre toca nesse assunto, da importância da prevenção, de não esperar chegar numa situação em que você já esteja com a saúde debilitada, e sim prevenir. E o que é muito interessante da Amor Saúde é porque tem esse acesso facilitado, é muito mais acessível, né? Então isso faz com que a pessoa tome atitude de forma mais rápida, de ir atrás de cuidar realmente da saúde, né? Exatamente, Regina. Quando nós pensamos na prevenção, nós somos uma franquia, né, dentro de Ponta Grossa, e a franqueadora já traz muitas campanhas de prevenção. Sim. Inclusive, nesse mês de abril, nós, né, tivemos aí uma data comemorativa em campanha da conscientização também do câncer. Então, todas essas campanhas do Setembro Amarelo, falando também sobre o Outubro Rosa, é sobre a prevenção da saúde, não só da mulher, como do homem e de toda a população de Ponta Grossa, né? Nós temos o nosso parceiro, que é o Cartão de Todos, que também levanta essas campanhas, né, e coloca à disposição de todo e qualquer paciente que queira conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, e esse trabalho é de fato de prevenção, né? Muitos pacientes chegam para nós já num estado de sensibilidade mesmo, porque quando pensamos em saúde, nós pensamos que o paciente ele demora para chegar até um acesso de saúde muitas vezes, e com essas campanhas de conscientização, a gente torna esse acesso do paciente muito mais livre, e eu acho que muito mais abrangente, porque aí o público feminino, o público infantil, como o público masculino, todos conseguem acessar essas campanhas e fazer esse cuidado preventivo, que é muito importante. Sim. E você sente realmente que essas campanhas, assim, ao longo... Desculpe, faz quanto tempo que você está na gestão Há da Amor 5 Saúde? anos já estou 5 no anos. grupo, sim. Você sente que ao longo dos anos, essas campanhas que são feitas, tanto do Setembro Amarelo, Outubro Rosa, você sente que realmente traz um impacto, que hoje em dia as pessoas estão de fato procurando mais prevenir do que depois apenas remediar? Você sente essa diferença? Olha, Regina, eu sinto sim. Todas as vezes que nós levantamos uma campanha dentro do Amor Saúde de forma preventiva, como nós estamos citando,
É muito bacana porque o paciente muitas vezes chega até as nossas unidades do Amor Saúde e pergunta: poxa, mas eu consigo fazer esse exame? Eu não sabia que já estava no período em que eu pudesse acessar esse tipo de exame, seja no Outubro Rosa, ou até mesmo falando do Setembro Amarelo, né, enfatizando esse mês que é prevenção, né, e conscientização aí, pensando no suicídio e tudo mais, e no momento em que nós estamos vivendo saúde mental também. E Sim. muitas vezes o paciente ele é restrito a esse tipo de acolhimento, né? Quando pensamos no atendimento ao SUS, nós pensamos em algo muito prático. Então, eu estou sentindo mal hoje, eu tento ir logo para um pronto atendimento para acessar aquele problema naquele momento, né? Sim. Mas quando pensamos em campanha em prevenção, nós temos que pensar que existe um check-up geral que eu preciso fazer, Sim. existe a saúde mental que eu preciso olhar de forma muito mais cuidadosa. Então, eu acho isso muito, muito, muito importante. Sim. E já aconteceu ao longo da tua trajetória, algum momento em que você teve a oportunidade de perceber alguma pessoa que pelo fato de ter, né, tido esse acesso à prevenção, ela acabou evitando algo que lá na frente poderia ser muito pior? Você já presenciou uma situação dessa que a prevenção acabou salvando a vida de alguma Sim, pessoa? sim, Regina, já presenciei, inclusive pensando sobre o Outubro Rosa, né? Uhum. Que é o mês aí que nós trazemos para essa conscientização de saúde à mulher. Nós temos o papel feminino, existe a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher empreendedora. Então, são vários papéis dentro dessa mulher e muitas vezes ela acaba deixando de lado a saúde para dar conta de outras coisas, né? E eu já Sim. tive experiências dentro do Amor Saúde, onde os pacientes foram até nós, e o nosso setor de pós-consulta, né, convido a todos, inclusive, a conhecer as unidades do Amor Saúde. Nós temos um setor específico que cuida dos exames, né, sejam laboratoriais ou também exames de imagem. Essa mulher, ela foi para um exame básico e o pós-consulta ofertou a ela, né, para que ela fizesse um check-up de cuidado à saúde. E foi então onde o profissional diagnosticou, né, em que ela estava com uma demanda bem importante a ser cuidada e talvez se tivesse aguardado um tempo maior para se cuidar, talvez não tivesse, né, ou tivesse muito pior em algum outro momento. Então, sim, dentro do Amor Saúde nós temos uma passagem grande, tem muitos pacientes que adentram as unidades do Amor Saúde. E quando esses feedbacks chegam até nós, ou quando o paciente vai, abraça e leva presente e agradece por nós estarmos com esse ponto de acolhimento e, sobretudo, olhando a saúde como um todo, é muito gratificante para nós. Então, sim, nós vivemos essas histórias em muitos momentos dentro do Amor Saúde. Eu acredito que deve ser muito emocionante, né? E tem alguma outra área, na verdade, assim, quais são as áreas hoje dentro do Amor Saúde que são as áreas mais procuradas e que você sente que essa questão da prevenção faz, assim, a maior diferença? Tem algumas áreas que são mais buscadas pelas pessoas hoje Sim. em dia? Sim, Regina, o profissional de ginecologia, né, Aham. pensando na saúde da mulher, nós temos também uma grande demanda à procura de profissionais da psiquiatria, bem como da psicologia também. O Amor Saúde, eu sempre acabo dizendo que é um trabalho, parece que multidisciplinar, né, que são profissionais de várias áreas que atuam nesse tratamento. Então, o paciente ele é Sim, envolvido num todo e esse cuidado é feito, eu sempre brinco com todo mundo, no sentido mesmo de olhar esse paciente como um todo, como uma unidade, né? Então, sim, pensar desde a saúde mental até a saúde ginecológica, que é muito importante, toda e qualquer prevenção, fica um alerta aí a todos os nossos telespectadores, né, sobre a sim. prevenção, ser muito importante esse olhar. Então, essas áreas de psiquiatria, ginecologia, são muito procuradas. A gente acompanha, né, infelizmente os dados não são muito bons, né, de uns tempos para cá. Muitas pessoas têm sofrido problemas, né, com a parte de saúde mental e muitas vezes as pessoas acabam deixando um pouco de lado pela questão de não perceber que, na verdade, é um corpo só e que acaba que essa questão mental afeta no trabalho, afeta na vida, afeta na família, mas por ser algo que de repente não tá tão visível, as pessoas acabam deixando para depois, né? E isso tem um Exato. impacto gigantesco, né? Tanto, né, a gente sabe, a gente acompanha que mesmo sendo um problema, né, uma questão mental, tem
por conta dessa questão mental, acontece gastrite, acontecem outros problemas dentro do corpo que às vezes a pessoa não está tratando justamente por achar que não é importante. E tendo esse acesso mais facilitado, as pessoas acabam tendo uma chance maior de ir atrás, né? Exatamente, e às vezes a busca fica até por falta do recurso, né? E essa é a ideia justamente do modelo de negócio do Amor Saúde e o nosso parceiro Cartão de Todos, é pensar em dar acessibilidade com um valor bacana, um valor justo para que o paciente consiga adentrar as unidades do Amor Saúde, né? Nós somos uma franquia, então somos a nível Brasil, são mais de 500 unidades em todo o país do Amor Saúde, pensando justamente para que este tipo de paciente tenha acesso a um profissional da neurologia, onde muitas vezes uma fila ou até mesmo buscando no modelo particular são custos altos, né, para que o paciente consiga acessar esse tipo de área de atuação. Então, o nosso modelo de negócio vem justamente pensando nesse cuidado, em dar essa acessibilidade ao paciente, para que ele tenha esse recurso, para que ele tenha esse olhar mais cuidadoso, né, para que ele seja ser cuidado também no modelo preventivo, como nós já estávamos falando. Então, Sim. é olhar de fato o paciente como um todo. Porque hoje realmente se a gente for pensar em métodos tradicionais, se a pessoa for fazer um check-up particular, acaba sendo um valor muito alto e às vezes essa questão do valor, a pessoa acaba tomando a decisão de não fazer, né, por conta dessa questão. E como que funciona essa parceria entre a Amor Saúde, o Amor Saúde e o Cartão de Todos? Como que funciona na prática essa parceria? Uma pessoa hoje que não tem o Cartão de Todos, o que ela precisaria fazer? E a partir do momento que ela tem o Cartão de Todos, como que ela faz para se consultar também? Eu costumo dizer que foi uma parceria que deu muito certo, né? Um casamento empresarial. Então, o Amor Saúde, juntamente com o Cartão de Todos, traz essa ideia de dar acessibilidade com valores, né, diferenciados dentro do mercado para que todo e qualquer paciente consiga acessar. Nós atendemos também no modelo particular, mas eu costumo dizer que 80% dos nossos pacientes é Cartão de Todos, é filiado do Cartão de Todos, porque além do Cartão de Todos trazer o benefício de dar o desconto em consulta, né, ele sendo um cartão de desconto, ele também traz outros benefícios ao paciente, né? Então, gera cashback para esse paciente utilizar dentro das unidades do Amor Saúde, em outros locais que são parceiros também. Então, é uma empresa que vem muito para agregar o nosso trabalho, e ainda assim a gente consegue atingir não só esse público, mas também quem conhece no modelo que vem, né, que não é filiado do cartão, que vem no modelo particular. Certo. E dentro do Amor Saúde, são áreas médicas, tem odontologia, tem outras áreas dentro da clínica também? Sim, exatamente. Nós somos uma clínica completa, né? Eu costumo dizer. Nós temos um setor odontológico que conta com vários profissionais aí, especialistas, né? Em implantodontia, prótese nós temos o clínico, endodontista. Então, nós conseguimos cuidar do paciente no setor odontológico, o mesmo acolhimento que acontece no setor médico. Temos também os exames laboratoriais, contamos com um posto de coleta que consegue fazer aí análise de mais de 4.000, a coleta, né? De mais de 4.000 exames em parceria com o laboratório de apoio. Temos também o setor médico. Então, tanto o setor odontológico, médico e o nosso posto de coleta consegue tratar desse paciente em todo, como a unidade que eu acabei de dizer, né? Então, a saúde bucal, pensando na odontologia, é tão importante quanto a saúde no nosso corpo todo, Sim. né? Então, e o check-up da mesma forma, né? Nós sabemos que o check-up anual, ele precisa acontecer, né? De forma preventiva, de forma cuidadosa. Então, o Amor Saúde consegue acolher e trazer todo esse atendimento humanizado e muito cuidadoso para o nosso paciente. Aproveitando já, tirando uma dúvida, você citou sobre o check-up anual. Tanto para homens quanto para mulheres, tem alguma faixa etária em que a pessoa precisa começar a realmente ter mais cuidado com a saúde, de realmente ter essa preocupação? Que a gente sabe que hoje os mais jovens acabam realmente indo para consulta só quando o bicho já tá pegando, né? Mas tem a partir de alguma idade para homens e mulheres que o ideal realmente seria
estar ali todo ano fazendo um check-up? Olha, Regina, na verdade não, Não? né? Porque o check-up ele costuma acontecer e precisa acontecer desde que o nosso paciente é da pediatria, né? Uhum. Então, os nossos profissionais da pediatria já pedem esse check-up anual nos nossos Uhum. pequenininhos para poder fazer esse cuidado. Então, não tem idade para começar. O ideal é que ele seja anual, ele seja de forma cuidadosa, né? Verificar toda a questão de vitaminas, para que depois consiga levar ao profissional, o profissional já tomar essa conduta diagnóstica, né, de já iniciar um tratamento quando necessário e não deixar para a última hora. Eu citei sobre os jovens porque a gente sabe que muitas vezes na correria do dia a dia, é trabalho, é estudo, sempre a saúde acaba ficando para depois. O que eu acho bem interessante é a questão desse acesso e que eu posso citar de uma experiência minha, porque eu também sou filiada do Cartão de Todos. Eu já tive experiência com a minha filha numa situação em que ela machucou o pezinho e eu tive um acesso, assim, muito rápido, tanto na parte da consulta quanto no exame, que eu acabei fazendo o exame num parceiro. E, né, até a questão de alimentação, agora que eu tô começando para uma vida um pouquinho mais fitness, tem nutricionista também no Amor Saúde, né? A gente consegue ter esse acesso até para questões que muitas vezes não são vistas com tanta importância, que nem na parte de nutrição você acaba deixando, que é o que eu estava fazendo. Agora a gente consegue levar porque tem esse acesso facilitado, né? Em várias áreas. Exatamente isso. Como eu mencionei, são mais de 20 áreas de atuação. Nós temos. Dentro de Ponta Grossa, nós temos 2 unidades do Amor Saúde. Em ambas você consegue, né? Todos os nossos pacientes conseguem atendimento, desde essa nutrição que você fala, né? Da nutrição infantil até a nutrição adulta. Então, o trabalho, ele é contínuo, ele é multidisciplinar, porque são várias áreas de atuação que faz esse trabalho, e um profissional consegue ir, né, entregando para outro, para que esse cuidado seja integrado mesmo. Você citou que nós temos 2 unidades do Amor Saúde aqui em Ponta Grossa, né? Uma pessoa que tem o Cartão de Todos, ela consegue, por exemplo, se aconteceu uma situação e ela tá viajando, ela consegue consultar em outras unidades fora da cidade onde ela fez o cartão? Sim, Regina, é muito bacana porque o modelo de negócio é exatamente pensando nesse cuidado. Uhum. Independente do paciente ser inserido ou filiado em Ponta Grossa, ele consegue acessar todas as unidades do Amor Saúde. Como eu mencionei, são mais de 500 unidades em todo o país, né? Então, nós temos um pontinho nosso em muitos estados, em muitas cidades. Então, sim, ele consegue utilizar com esse valor diferenciado através do nosso parceiro Cartão de Todos em todas as unidades em vários estados, né? Legal. E o que você diria para algumas, né, para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo agora, que muitas vezes estão deixando a saúde para depois por conta dessa questão financeira? Qual a mensagem você deixaria para essa pessoa? Olha, eu gostaria de deixar uma mensagem que o Cartão de Todos vem para isso, para trazer acessibilidade, né? Com um olhar humanizado através das unidades do Amor Saúde. Nós conseguimos fazer esse diferencial e atingir uma população grande, né? Então, todo paciente que precisa de um atendimento, né, em determinada área de atuação, ou até mesmo pensando nesse exame, até mesmo pensando em odontologia, né? Alguns pacientes têm uma demanda muito específica, consegue chegar até as unidades e ter uns valores diferenciados, inclusive nesses tratamentos odontológicos, né? É só procurar o Cartão de Todos, se filiar a ele, para que então você já tenha acesso às unidades do Amor Saúde. Quem queira conhecer um pouquinho mais, nós temos, né, tem o escritório localizado no centro de Ponta Grossa. Nós temos, falando enquanto clínica, 2 unidades em Ponta Grossa, uma terceira unidade em Castro. Então, todo e qualquer filiado ou não que queira conhecer um pouquinho mais as unidades, nós estamos sempre de portas abertas e com o coração também prontinho para atender. Legal. E me conta uma coisa, a gente sabe que hoje eu acredito que vocês atendem diversos públicos, né? Desde de pessoas que de repente tinham um plano de saúde e que estavam num valor mais caro e optaram por uma saúde um pouco mais acessível. Como que vocês trabalham nessa questão da inclusão? Como que vocês fazem para a pessoa se sentir acolhida? Desde uma pessoa que realmente precisava desse acesso mais facilitado e que está passando, de repente, por algum momento, ou de outras pessoas que optaram por ter esse acesso mais facilitado. Como que vocês trabalham na questão da inclusão, do acolhimento, desde que o momento em que a pessoa chega dentro da clínica?
Olha, isso é muito bacana, né? Para divulgar e falar um pouquinho, porque tem muitos pacientes de fato que saem de um plano de saúde por questão desse recurso, desse custo ser muito alto, né? E chegam no Amor Saúde pensando o que é que tem aqui, né? Qual atendimento eu vou conseguir de fato? Então, nós estamos preparados já para passar todo e qualquer tipo de informação. O paciente pode ir diretamente às unidades do Amor Saúde ou até o cartão de todos, que também vai conseguir passar todas as orientações, explicar um pouquinho de qual é o nosso formato de atendimento, né? Nós somos uma clínica que não atendemos urgência e emergência, são consultas de nível ambulatorial, consultas eletivas, mas com agendas todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, todo e qualquer paciente que tem interesse de nos conhecer estão convidados a ir até uma das unidades do Amor Saúde para que a gente consiga contar um pouquinho mais sobre tudo que pode ser oferecido lá dentro. Muito legal. Camila, aproveitando em que a gente citou, você até contou a história da sua paciente, né, que Sim. acabou recebendo o diagnóstico e todo esse cuidado. eh, Na área da odontologia já aconteceu alguma situação nesse sentido? Você tem alguma história para contar na área da odontologia do Amor Saúde? Muito, Regina. Em 5 anos, nós já tivemos uma gama de pacientes que adentram as unidades, né? E no setor odontológico, eu costumo dizer, por nós ficarmos até no segundo piso, é o topinho do nosso castelo, né? Muitos pacientes chegam para nós, de fato, com máscara ainda hoje, né? Hoje que não é obrigatório utilização de máscara por conta, né, de gripe e tudo mais, os pacientes por vezes utilizam ainda máscara com vergonha de sorrir. Já aconteceu uma situação de um paciente que foi até nós, de fato, que não tinha nem uma dentição, né? Que havia aí perdido todos os dentes ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, e que esse paciente já não sorria mais e tampouco se alimentava da forma correta. Então, a falta de dentição, ela afeta, né? Não só a autoestima, né? Falando começa a autoestima, acho que é o último ponto, né? Mas nós falamos sobre saúde mesmo, do paciente não conseguir fazer a mastigação correta. Então, sim, já aconteceu o caso de paciente ir até nós, de não ter nenhuma dentição, né, de ser acolhido pelo setor odontológico, ser atendido pelo nosso profissional implantodontista. Nós temos um profissional especialista em implantodontia dentro das unidades, e o profissional acolher esse paciente, levar ele para dentro do consultório com muito carinho, né, retirar a máscara dele, fazer com que ele, sem vergonha, né, sentasse na cadeira para poder ouvir um pouquinho do relato dele, entender o porquê ele chegou naquela condição, né? Porque cada paciente vai ter uma demanda, uma história, né? Do porquê chegou naquele ponto. E a partir disso mostrar e montar um plano de tratamento diferenciado. E aí, quando esse paciente sai com os dentinhos, com o implante, aquele sorriso na recepção, sem máscara, ele quer tirar foto, ele quer mostrar para todo mundo. Então, já aconteceu muito nas unidades do Amor Saúde, de forma muito segura. Nós sempre gostamos de tirar uma fotografia com esse paciente, né? Para que depois ele relembre qual foi o processo de atendimento dele e onde ele estava e onde ele conseguiu chegar. Porque para nós que, de repente, temos todas as nossas dentições, que os nossos dentes está tudo certo, não faz sentido pensar nisso. Mas para o paciente que vai com essa demanda específica, que é acolhido, ele chega num momento em que ele tem vergonha de sorrir, que muitas vezes para nós é tão habitual, né? Olhar para alguém, olá, bom dia, sorrir. Para esse paciente isso se torna um momento terrível, Um né? momento Um tenso. momento muito tenso. Então, ele chega em um modelo de um jeitinho e sai de outro. Isso já aconteceu muitas vezes dentro do Amor Saúde. Eu acho legal porque vai realmente de acordo com o nome da clínica, Amor Saúde, e enxergar a pessoa mais do que simplesmente aquela pessoa que está ali na frente. Ela tem uma história, ela possivelmente, né? A gente sabe que para a pessoa estar ali numa clínica, ela já está com algum sentimento, muitas vezes, de dor, algum sentimento na questão da parte estética, um sentimento ali, muitas vezes, de rejeição, e você tratar a pessoa enxergando, né, realmente, de fato, o que essa pessoa tá passando, eu acredito que faz a pessoa se sentir muito mais acolhida, né? E isso influencia em tudo, né? Na questão do próprio atendimento, da recuperação, de tudo, né? Exatamente. E muitos pacientes
muitas vezes não sabem que muitas doenças começam pela boca, né? E aí esse paciente vai deixando esse cuidado de lado por questões pessoais também, às vezes não conseguem ter a acessibilidade que o Amor Saúde, juntamente com o cartão de todos, consegue levar para esse paciente. Então, quando ele chega de fato em uma das unidades e é atendido nesse modelo e realiza esse sonho, porque muitos pacientes relatam para nós que é um sonho. Eu Sim. tenho o sonho de poder sorrir sem essa máscara, né? Então, quando chega situações como essa para nós, esse paciente sempre é recebido de forma muito respeitosa, muito sigilosa, inclusive, são questões muito pessoais que é tratada dentro de consultório, né? A recepção apenas faz a liberação desse paciente e quando ele entra lá dentro do consultório com um profissional altamente qualificado, né? Estruturado, todo o espaço para que ele seja atendido e seja avaliado como um todo, isso faz toda a diferença na vida dele, muita diferença mesmo. Tem algo que eu queria te perguntar, que a gente falou da área médica, a gente falou da área odontológica, mas eu fiquei sabendo que vocês têm também um centro onde são realizados procedimentos dentro da clínica também. Como que funciona? Que tipo de procedimento pode ser realizado? Tem algo que a gente nem imagina que de repente pode ser realizado na clínica? Sim, Regina, nós temos uma sala preparada, né? Nós costumamos dizer que é um consultório de procedimentos, onde Uhum. são realizados vários procedimentos ambulatoriais, né? Nós, enquanto modelo de negócio e clínica ambulatorial, tem uma gama de procedimentos realizados pelos nossos profissionais de cirurgia geral. Então, uma excerese, uma retirada de cisto menor, cantoplastia, que muitas pessoas não sabem, que são realizadas dentro do Amor Saúde, exames de ultrassom, que também é um exame de imagem que muitos pacientes pensam, é mesmo, muitos ainda, né, se encontram no momento em que não sabiam que era realizado, então sim, exames de ultrassom, esse exame de imagem é realizado, o ecocardio transtorácico também nós realizamos, esses procedimentos de forma muito cuidadosa e respeitosa, temos uma equipe técnica que acompanha todos os profissionais da medicina para realizar todo e qualquer procedimento, né, como essas retiradas de excerese, de cisto, bem como cauterizações também são realizadas todas dentro do nosso espaço. Você citou sobre o ultrassom, então, de repente, no caso de uma gestação, a mulher, ela também consegue fazer todo esse acompanhamento dentro do Amor Saúde? Consegue, desde o pré-natal, né? Porque nós temos o profissional de ginecologia incluso nesse corpo clínico, até os exames de imagem. Então, os nossos profissionais realizam o exame obstétrico simples, que é o primeiro, né? Depois passamos aí para os morfológicos, os profissionais realizam sempre com muito cuidado e acolhimento. Legal. Camila, muito obrigada pela tua presença. Eu gostaria agora que você contasse para o pessoal aonde eles te encontram, como eles podem aí, de repente, se você quiser passar o endereço das clínicas também, para eles irem até a clínica. Seu arroba no Instagram. Sim. Pessoal, então nós temos 2 unidades dentro de Ponta Grossa, uma localizada já no centro, na Coronel Ducídio, e temos uma segunda unidade de apoio, que é a nossa unidade maior, na João Manuel dos Santos Ribas, número 622, na Nova Rússia, que fica em anexo, bem na rua da rodoviária do supermercado. Então, é muito fácil de acessar, né? É uma via que segue reto, ficamos do lado direito, posicionados ali, é muito fácil de encontrar o nosso prédio, então nós esperamos todos para que conheçam um pouquinho do trabalho realizado dentro do Amor Saúde, tanto no setor odontológico, quanto no setor médico, e também para fazer esse check-up que precisa ser anual, hein, pessoal? Então, novamente, hoje nós falamos sobre esse assunto tão importante que é a prevenção. Então, nós passamos o recado para vocês de que no Amor Saúde vocês conseguem ter esse acesso muito mais facilitado, de forma muito mais acessível. Então, se de repente você já está sentindo algum sintoma, seja da parte médica, da parte odontológica, e está deixando para depois, de repente por conta de questões financeiras, busque a Camila, busque pesquisar sobre o Amor Saúde, cartão de todos, vai atrás porque vale muito a pena. Eu posso citar porque eu já sou filiada há bastante tempo, já utilizei de diversas maneiras e a prevenção é super, super, super importante e fundamental para você ter uma qualidade de vida muito mais saudável. Camila, muito obrigada novamente pela presença, foi um prazer ter você aqui e aguardamos aí as próximas atualizações que tivermos aí na clínica, para que a gente possa sempre estar passando essas informações importantes sobre saúde para os nossos telespectadores. E se você perdeu alguma parte do podcast, pode voltar aí e acessar essas informações super importantes. Até o próximo episódio!
Obrigada.